Então, muito boa tarde, queridos irmãos e irmãs. Eu pareceu-me ouvir uma voz mesmo bonita, era da irmã, não é? Eu não sei quem é que estava a cantar deste lado, mas estava aqui uma voz, é da irmã, ou é de uma das duas, é sua, não é? Olha, parabéns. É bom ouvir a igreja, não é? E a gente já fica contente com tão pouco agora, mas realmente é bom quando nós podemos ouvir o povo de Deus a cantar em uníssono, a uma só voz, ao nosso bom Deus. Queridos irmãos, nós vamos então dar continuidade à nossa exposição da carta de Paulo aos Efésios. Vamos então abrir as nossas Bíblias no texto de Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 5, capítulo 4 foi da semana passada. Nós temos estado a expor a carta aos Efésios, uma carta que nos já deu profundidade teológica e doutrinária acerca da nossa salvação, uma salvação que vem pela graça e unicamente pela graça e misericórdia de Deus sobre nós. Nós que estávamos atolados no pecado, mortos em delitos e em pecados, éramos filhos da ira, andávamos segundo o curso deste mundo, segundo a vontade da carne, fazendo a vontade da potestade do ar. Nós que estávamos sem Cristo, apartados ou alienados das alianças de Deus, fora da comunidade do povo de Deus. Este é o retrato que Paulo pinta de nós. Mas Paulo diz, mas Deus, não é? Mas Deus foi gracioso e misericordioso para connosco. E à parte de toda esta nossa condição deprimente, trágica, tragicamente eterna, ou eternamente trágica, nós fomos alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus e Ele nos salvou para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e da sua misericórdia por nós em Cristo Jesus. E nos fez seu povo, como já vimos nos capítulos anteriores, nos fez seus filhos, nos adotou como seus filhos, nos colocou no seu reino, nos fez casa espiritual para habitarmos com Ele e Ele habitar em nós. Coisas que nós nunca conseguiríamos alcançar, Ele nos deu gratuitamente em Cristo Jesus. Ele tirou-nos das trevas e nos colocou na luz. E agora, a partir do capítulo 4, Paulo chama a atenção de que agora há uma nova vida em Cristo Jesus. Agora há uma nova maneira de viver em Cristo Jesus. E esta nova maneira de viver tem que ser totalmente oposta àqueles que caminham nas trevas. Àqueles que ainda têm a sua mente toldada, obscurecida, que ainda o seu entendimento é vazio. Como falámos anteriormente, não estamos a desprezar a graça comum e o conhecimento que Deus deu aos homens, mas o conhecimento das verdades eternas e gloriosas acerca de Deus. As pessoas vivem alienadas de todas estas coisas, elas vivem na sua própria entendimento de quem é Deus, qual é o fim e o propósito de todas as coisas, e inventam-se as religiões, inventam-se as seitas, inventam-se os movimentos e desprezam a única coisa que lhes pode dar o caminho, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós, que já fomos iluminados, que já fomos salvos, que já saímos das trevas e agora estamos na luz, o nosso viver tem que ser diferente. Tem que ser diferente daqueles que ainda caminham segundo o seu próprio entendimento. Então Paulo começa a deixar uma série de exortações a partir do 4:25, mostrando como tem que ser diferente. Aquele que mentia já não mente, mas fala a verdade. Aquele que furtava já não furta. Aquele que se ira, mas sem pecado, sem ser continuado e sem dar lugar ao diabo. Aquele que falava palavras torpes já não fala palavras torpes. A sua boca já não é usada para a destruição do outro, mas para a edificação do outro, para transmitir graça
ao outro. E todas estas coisas brotam da verdade de que Deus nos salvou em Cristo Jesus. E agora, a partir do 5, ele vai dar mais algumas diretrizes sobre como viver à luz desta verdade do Evangelho, à luz desta salvação que Deus já nos deu. E diz então assim o texto bíblico. Vamos ler Efésios 5, 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda a sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda a bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando do coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar. Amado Deus e Pai, eis-nos aqui mais uma vez, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra, ouvirmos a Tua voz mediante a Tua palavra, Senhor. Fala às nossas vidas, aos nossos corações e mentes. E, Senhor, dá-nos um espírito humilde para que possamos aceitar a Tua palavra na sua totalidade e viver de acordo com ela, para que Te agradarmos em todo o instante. Vem ser connosco, que o Teu Santo Espírito possa trabalhar em nós, operar e transformar as nossas vidas. E que Te pedimos isto tudo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O versículo 5.1 está muito ligado ao versículo anterior que diz: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus. A imitação, Paulo está-nos a dizer no versículo 1 e 2, imitem a Deus. Deus é o único que deve ser imitado. Há um filme chamado Os Dois Papas, uma produção da Netflix que trata de uma conversa que não existiu, mas os factos lá relatados existiram. É uma conversa entre o George Bergoglio, o atual Papa, mas quando ele ainda era cardeal, com o Ratzinger, que na altura era o Papa Bento XVI, ainda o é. Então, o filme é basicamente uma conversa entre esses dois homens que dialogam sobre as questões que a Igreja Católica enfrenta: conservadorismo, conservadorismo e liberalismo, uma mente mais fechada, uma igreja mais conservadora, uma igreja mais aberta, mais permissiva, e todas estas questões são trabalhadas. Mas há uma questão que é trabalhada no filme que nos chama muita atenção e que me chamou a mim muita atenção. É que aqueles dois homens são seres humanos como nós. Comem pizza e bebem Fanta.
São seres humanos que têm os seus pecados por confessar. São os seres humanos que têm as suas dúvidas, que têm os seus momentos de crise na oração, que têm os seus momentos de fraqueza espiritual. E por isso é que nós chegamos à conclusão, não, nem o Papa é digno de ser imitado. Por isso é que Paulo nos diz, sejam imitadores de Deus. Olhem para Deus, para o padrão divino e imitem-no a Ele. A Ele. E nós pensamos, em que é que nós imitamos a Deus? Bem, eu não imito a Deus nos seus atributos incomunicáveis. Deus é omnisciente, omnipotente, omnipresente, eterno. Nós não imitamos a Deus nestes atributos. Mas no contexto, o que é que nos é dito? Imitamos a Deus no amor e no perdão. Deus amou-nos, Deus perdoou-nos. E as ofensas que nós tínhamos contra Ele eram grandes. Eram gigantescas contra um Deus que é puro e é santo. E Deus perdoou-nos em Cristo. Então agora imitem a Deus e perdoem-se uns aos outros. É isto que Paulo está a dizer. Sejam imitadores de Deus. Hernandes Dias Lopes, ele alerta-nos para 2 erros que nós podemos cometer. O primeiro deles é nós olharmos para um texto como este e acharmos que podemos nos tornar, então, pequenos deuses, semelhantes a Deus. É errado. Deus é único em seu ser. O outro erro, o outro extremo, é pensarmos que Deus é um ser de há 2 milénios atrás, que está desatualizado, que não tem nada a dizer a uma sociedade do século XXI. Deus tem muito a dizer. Imitem a Deus no seu amor, no seu perdão. Imitem Jesus Cristo, diz no verso 2, e andai em amor, vivei em amor. Porquê? Porque esta vida em amor, ela é um sacrifício, uma oferta em aroma suave. É o que Paulo está a dizer. Olhem, Cristo entregou-se a si mesmo por nós. E isto foi um aroma, uma oferta em aroma suave a Deus. Andem em amor, entreguem-se, que a vossa vida seja uma vida de sacrifício pelo outro. E isso é aroma suave a Deus. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Meus queridos irmãos, todos nós aqui, a maior parte já tem filhos, ou vai tê-los, se Deus quiser, não é? Mas os filhos são esponjas que absorvem tudo aquilo que os pais fazem. Tudo. Os filhos têm os tiques dos pais, as palavras que os pais usam em casa, os filhos replicam-nas. As expressões, os jeitos e trejeitos que os pais têm, os filhos vão absorvendo. E mais profundo ainda, o modelo familiar que eles veem, eles vão imitá-lo. Não se iludam, eles vão imitá-lo. O modelo familiar que eles veem em casa e que eles experimentam é o modelo que, muito provavelmente, eles vão ter na futura casa deles. A maneira como eles veem o pai, como eles veem a mãe, como é o relacionamento entre um e outro, a maneira como o dinheiro é gerido, todas essas coisas se passam para eles, eles vão imitar e vão aprender todas essas coisas. E eles são filhos. E é natural que isso aconteça. É natural que isso aconteça. E nós agora somos filhos de Deus. Temos a Deus como Pai. Imitamos a Deus. Imitamos a Deus no seu ser. E agora, posto isto, este alvo, ser imitadores de Deus, agora Paulo é como se dissesse, mas não sejam imitadores do mundo. E Paulo vai falar de algumas questões. Diz assim, versos 3 e 4 fala acerca da sexualidade, principalmente. E ele diz assim, mas a impudicícia e toda a sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós. Que não haja sequer menção desse tipo de coisas entre vocês, quanto mais praticá-las. Impudicícia é a palavra grega porneia, que é impureza sexual, qualquer tipo de impureza, fornicação, adultério,
orgias, qualquer tipo de impureza. Todas essas coisas nem sequer tenham menção no vosso meio, quanto mais praticá-las. Quanto mais praticá-las. Que essas coisas não façam parte da vossa vida como convém aos santos. Paulo está a lembrar da nossa nova natureza. Como convém aos santos, meu irmão, minha irmã, nós somos santos em Cristo Jesus e não convém àqueles que são santos em Cristo viver como se fossem diabos neste mundo. Nós somos santos. E Paulo vai mais longe e diz, não é só uma questão de atos, é uma questão de palavras. Ele diz ainda, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chucarrices. Palavras sujas, palavras podres. Conversação que não traz nada de bom, que só vem prejudicar. Conversação sobre questões sexuais, piadas, que nós muitas vezes nos rimos. Nós não estamos aqui a falar de que o humor não é bom. Eu creio que sou uma pessoa com sentido de humor e gosto de bom humor, gosto de me rir, gosto de brincar, mas há uma diferença muito grande entre o humor e a badalhoquice. Há uma diferença muito grande entre o amor e a chucarrice. Meus queridos irmãos, Paulo está a dizer, olha, a questão sexual, ela não é para ser vulgarizada com piadas, com piropos. É tão normal nós ouvirmos piropos, homens a fazerem apreciações de outras mulheres que não são as deles. Se mandassem piropos alguns às mulheres deles, e isso é que faziam bem, em vez de estarem a mandar piropos às mulheres dos outros. Nem conversação torpe, nem palavra vã ou chucarrice. Alguém pode pensar assim, bem, então nós agora que somos puros não podemos falar de questões sexuais. Não é isso. A Igreja Cristã, ela defende o relacionamento sexual dentro dos limites de Deus, dentro dos padrões que Deus estabeleceu. E irmãos, o ato sexual é algo tão puro, tão belo, para a glória do Senhor, que ele não deve ser banalizado nas nossas conversas, nas nossas piadas, nas coisas que nós vemos. Irmãos, há momentos que nós estamos a ver televisão em casa e o conteúdo começa a ser demasiado agressivo e o que a gente faz é mudar de canal, porque aquilo não convém, eu não posso poluir a mente dos meus filhos e a minha mente e vulgarizar-lhes na mente deles uma coisa que é sagrada, que é pura. Irmãos, os irmãos já imaginaram vestir o nosso melhor fato para ir limpar o corral do porco? É pegar numa coisa bela, gloriosa, bonita e sujá-la por completo. O sexo ou relacionamento sexual não é para ser tratado desta maneira pelos crentes. Não convém aos santos viver este tipo de maneira, nem convém que as suas palavras sejam de vulgarizar o relacionamento sexual. Ele é sagrado entre um homem e uma mulher, criado por Deus para a felicidade e para o prazer do homem. Então, como é que ele deve ser recebido? Não numa atitude egoísta, não olhar para o relacionamento sexual como um local onde eu vou obter prazer para mim, porque é isso que o mundo faz. O mundo procura na prostituição, na pornografia, no adultério, nesse tipo de coisas, o prazer próprio. Eu vou tirar prazer para mim, mas o crente, ele recebe o relacionamento sexual com ações de graças. Damos graças a Deus e devemos dar muitas graças a Deus pelo relacionamento sexual dentro dos padrões e dos limites que Deus estabeleceu. E agora Paulo dá uma série de argumentos para
nos mostrar como deve ser assim, como essas coisas não devem fazer parte da nossa vida. A impudicícia, a impureza, as conversações torpes, as chocarrices. Sabem porquê? Primeiro ponto, porque esse tipo de gente não tem lugar no reino de Deus. É o que ele diz no verso 5. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente. O que é um incontinente? É alguém que não se controla. Não é? A palavra no grego é porno, que é de onde vem a nossa palavra pornografia. Nenhum incontinente, aquele tipo de pessoas que não se controla a nível sexual, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Primeira coisa é que devemos nos lembrar, quando nós estamos no nosso local de trabalho, na nossa escola, onde quer, no nosso grupo de amigos, onde quer que seja, quando esse tipo de conversas vem à baila, nós devemos lembrar que ali irá ser derramada a ira de Deus sobre aquelas pessoas, sobre aquela conversa. Aquelas pessoas não fazem parte do reino. Segunda coisa que nós nos devemos lembrar é que sobre essas coisas vem a ira de Deus. Sobre essas coisas vai ser derramada a ira de Deus. Por isso é que nós as abandonamos. Por isso é que nós não as praticamos. Porque Deus vira-se em ira contra esse tipo de coisas. E Paulo alerta-nos para aquilo que deve ser a frase que deve marcar a nossa mente hoje, no século XXI. Ninguém vos engane com palavras vãs. Irmãos, nós estamos a viver um tempo no nosso país e no nosso mundo, um tempo onde o mundo quer nos impingir uma ideia de que o relacionamento sexual ou a sexualidade em si não é como a Igreja diz que é, ou como a Palavra de Deus diz que é, mas como a esquerda quer dizer que é. E querem nos impingir e querem doutrinar os nossos filhos e obrigar-nos a aceitar uma coisa que vai contra a Palavra de Deus. Nós não odiamos ninguém, não devemos odiar ninguém, mas abominamos as ideologias e as doutrinas que estão a querer ser passadas às nossas crianças sobre a homossexualidade, sobre a ideologia de género, sobre a transexualidade, sobre todo o tipo de sexualidade aberrante que está a acontecer, e o mundo quer nos dizer isto é normal. O mundo quer nos dizer que ter relacionamento sexual antes do casamento é perfeitamente normal. Nós temos que experimentar o parceiro a perceber se somos compatíveis. O mundo quer nos dizer que uma criança com 10, 11, 12 anos pode namorar. E já perguntam, e nós ouvimos, então já namoras? Irmãos, nós devemos ser leões a defender os nossos filhos. Uma criança com 10 anos não tem maturidade, não tem discernimento para assumir um compromisso. Não é tempo de namoro, é tempo de brincadeira. Mas o mundo quer nos fazer parecer que isto é normal. Certa vez um jovem veio-me dizer que tinha 15 anos, na altura, sei que já tinha arranjado uma namorada. E eu perguntei-lhe se ele ia casar com ela. Eu, casar? Eu, pois, então. Quando nós começamos a namorar com alguém, não é para largar. Se é para largar, não começas a namorar. Se começaste a namorar, é para casar. Se não tens intenções de casar com aquela pessoa, não comeces a namorar com ela. Agora, quanto mais uma criança de 10 anos dizer que já tem namorada. E adultos ainda a acharem piada e acharem tudo muito normal. Irmãos, isto não é bíblico. Ninguém vos engane com palavras vãs. O mundo vai dizer que isto sim é certo. O mundo vai dizer que sim, isto é bom, é benéfico. Ninguém vos engane, porque sobre essas coisas vem a ira de Deus sobre nós. Então, para concluir, ele diz, portanto, não sejais participantes com eles. Não sejais participantes com eles. De forma muito prática, irmãos. Quando nós estamos com o nosso grupo de amigos,
na escola, na fábrica, no trabalho, no café, seja onde for. E a conversa começa a ir para coisas e temas que não convêm aos santos, nós retiramos-nos. Nós saímos de cena. Nós não nos tornamos participantes daquelas coisas. É interessante que a palavra participante aqui é mesmo usada em 3:5 para falar da nossa união com os judeus. Somos co-participantes. E agora, com os gentios ou com os descrentes, Paulo diz, não sejais participantes. Não se misturem com esse tipo de gente. Não se deixem influenciar por eles. Saiam desses ambientes. E agora nós podemos perguntar, então, temos que ir para o céu. Porque onde quer que a gente vá, há esse tipo de conversas. Onde quer que a gente vá, há esse tipo de diálogo. Como é que nós nos relacionamos então com o mundo? E eu quero estabelecer aqui uma diferença, que nós temos que ter consciência dela. Uma coisa é nós sermos influenciados, nós misturarmos-nos num grupo. Outra coisa é relacionarmos-nos com as pessoas. Eu posso me relacionar com alguém sem me misturar e sem participar das suas atividades. E vou mais além. Nós podemos até permitir e incentivar que esses tais se misturem connosco. Percebem a diferença? Uma coisa é eu ir para um grupo e participar das atividades daquele grupo. Isto não. A palavra de Deus, não sejam participantes. Mas outra coisa é alguém daquele grupo vir e estar connosco. E nós muito nos regozijamos, muito nos alegramos, porque podemos ser uma influência positiva para ele. Mas às vezes o que é que acontece? Neste desejo, neste desejo de querer ser puro e de nos separarmos totalmente do pecado, somos mais santos que o próprio Senhor Jesus. Somos mais puros do que o próprio Jesus Cristo. Porquê? Porque nós provavelmente, neste desejo de querer romper totalmente com o mundo e com as coisas que há no mundo, ainda acusávamos Jesus de dizer, este come com publicanos e com pecadores. Ainda acusaríamos de Jesus de dizer, este, se soubesse quem era a mulher que lhe está a lavar os pés. Percebem, irmãos? Nós podemos viver no mundo, e estamos no mundo para viver nele, para estarmos inseridos numa sociedade, para não nos deixarmos influenciar por ela, e podemos ainda ser uma influência no convívio com o descrente. Quando diz não sejais participantes, não significa um corte total e absoluto com todas as pessoas que são descrentes. Significa não participar das suas atividades. E agora, outro argumento que Paulo dá no verso 8 é que nós éramos uma coisa e agora somos outra. É interessante que Paulo não diz nós estávamos nas trevas, o que também é verdade, nós estávamos nas trevas. Mas mais profundo do que estar nas trevas é o que Paulo diz aqui, nós éramos trevas. A nossa natureza era de trevas completas. Nós éramos trevas, mas agora sois luz, vivei, andai, falai, relacionai-vos como filhos da luz. Não tapem a vossa luz com um jarro, com uma peça qualquer. Não tapem a vossa luz, mas façam-na brilhar. Vivam como filhos da luz, de acordo com a vossa nova natureza. Como? Provando sempre, ou examinando, ou testando sempre, em todos os passos, em todos os momentos da vida, nós vamos sempre examinando o que é agradável ao Senhor. Do que é que o Senhor se agrada? O que é que o Senhor pede de mim? Qual é a vontade do Senhor? Vivemos como filhos da luz, nós pertencemos à luz e agora buscamos sempre, em todos os momentos da vida, a direção do Senhor e aquilo que agrada ao Senhor. E mais, ao vivermos como filhos da luz, diz, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, mas há um pormenor, não é só sair,
O que é que diz o texto? Não sejais cúmplices, mas... O que é que diz no verso 11, final? Reprovai-as. Reprovai-as. Não é só nós ficarmos no nosso silêncio e dizermos, ok, eu vou sair daqui. É muito mais do que isso, é dizer, olha, eu não vou fazer e aquilo que tu estás a fazer está mal. É pecado. Desagrada a Deus. Irmãos, os filhos da luz vivem assim, é o que Paulo está a dizer. Não só não participam, mas ainda mostram que está mal, que está errado, que é pecado, que é preciso arrependimento. Reprovai essas coisas. Porquê? Porque nós somos filhos da luz. E agora, 13 e 14, 12, 13 e 14, ele vai trabalhar um pouco esta ideia. O que é que ele está a dizer? Nós somos filhos da luz. E nós reprovamos as coisas. Porquê? Porque o que a luz faz é isso mesmo. Se nós tivermos esta sala toda fechada, às escuras, se acendermos uma pequena vela que seja, ele vai iluminar o espaço. Vai mostrar o que é que está aqui dentro. Enquanto não há luz nenhuma, não dá para perceber o que é que está aqui. Está tudo bem. Mas quando nós acendemos uma pequena luz, então percebemos o que é que está aqui. Se as coisas estão em ordem ou não. Da mesma forma, quando nós, no nosso trabalho, na escola, nos nossos ambientes do dia-a-dia, quando nós percebemos que alguma coisa está mal e nós só nos silenciamos, nós mantemos as coisas nas trevas. Mas quando nós dizemos, isso está mal, isso é a luz a reprovar. É a luz a mostrar o pecado. E nós temos esse dever, temos essa missão. Então, do 15 ao 17, ele vai concluir, diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios. Vede prudentemente como andais. Ou seja, vejam bem qual tem sido o vosso estilo de vida. Vejam bem qual tem sido o vosso comportamento. Diz, vede prudentemente como andais, não como necios, ou seja, ignorantes, sem juízo, mas como sábios. E como é que anda o sábio? Diz o versículo a seguir, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo é uma expressão para aproveitar as oportunidades. Não gastes tempo com lixo. Não estou a dizer que nós precisamos ter hobbies, diversões, coisas para nos distrair a mente, para sair da rotina. É bom. Devíamos ler mais os puritanos. Eles defendiam isso. O divertimento, o lazer, é bom. Agora, irmãos, quando toda a nossa vida é uma passagem de tempo inútil, de lixo, quando a nossa vida é só consumir lixo e mais lixo e não aproveitamos o nosso tempo para boas oportunidades, para criar boas oportunidades de aprendizagem, de conversas, de edificação, estamos a ser nécios, tolos. John Piper diz assim, uma das grandes utilidades do Facebook e do Twitter e do WhatsApp e do Instagram é provar naquele grande dia que falta de tempo, falta de oração, não era por falta de tempo. A grande utilidade do Facebook vai ser provar que falta de oração não era por falta de tempo. Falta de evangelização não foi por falta de tempo. Falta de leitura da palavra não foi por falta de tempo. Falta de crescimento e estudo e falta de ser mais um homem em casa, uma mulher em casa, falta com as suas responsabilidades, não era por falta de tempo, foi por má administração do tempo. Com brincadeiras, com redes sociais, com coisas, com lixo. Mas o homem sábio, o filho da luz, é aquele que aproveita as oportunidades, porque sabe que os dias são maus. São maus. Por esta razão, verso 7, não vos torneis insensatos,
pessoas que não fazem uso do entendimento, não sejam insensatos, mas que a todo o tempo procurai compreender qual é a vontade do Senhor. É assim que vive o homem e a mulher de Deus. É assim que vive aquele que é filho da luz. Ele rejeita as obras das trevas, ele não participa com elas, ele mostra o seu erro. Ele procura, reconhecendo que os dias são maus, reconhecendo que o espírito desta era é mau, que este mundo jaz no maligno. Então, o tempo que lhe resta, o tempo que ele tem nesta terra, ele usa-o para a glória do Senhor, para agradar ao Senhor, para espalhar o Evangelho de Jesus Cristo aos homens, para conhecer mais a Deus, para cumprir as suas responsabilidades como homem, como trabalhador, como chefe de família, na igreja e tudo mais. E agora do 18 até ao 21, Paulo vai falar que o Filho da Luz também é aquele que vive cheio do Espírito Santo. Diz, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Parece aqui um mandamento simples de cuidado com a embriaguez. E bem, se ficarmos por aqui, digamos que já nem tudo está perdido. Se obedecermos este mandamento só assim, nem tudo está perdido. É claramente a Bíblia que condena a embriaguez, condena o abuso do álcool. Não é uma marca dos filhos de Deus e é algo que impossibilita alguém de ser presbítero. Mas o que Paulo está aqui a dizer vai muito mais além disso. Na cultura grega havia um culto chamado culto ao deus Dionísio, deus do vinho, conhecido na cultura romana como o deus Baco, de onde vinham as festas chamadas bacanais. Um bacanal é uma festa ao deus Baco. E nas festas ao deus Dionísio, era comum as pessoas embriagarem-se, exatamente para ficarem desinibidas, para ficarem mais soltas, para receberem inspiração divina, para terem maior comunhão com os deuses. E toda a festa consistia muita música, muito drama. Aliás, o deus Dionísio está muito relacionado ao teatro, é do culto ao deus Dionísio que vem também muito daquilo que nós conhecemos como a arte do teatro ou da representação. E nestas festas ao deus Dionísio, Dionísio não era somente um deus a ser adorado, mas era um deus que possuía e que habitava aqueles que o adoravam. As festas ao deus Dionísio eram festas onde havia música e ritmos constantes para as pessoas entrarem em êxtase, para perderem o controle de si mesmo. Irmãos, enquanto eu lia algumas descrições e pesquisava acerca das festas a Dionísio, eu parecia que estava a ler relatos de alguns cultos evangélicos. Rebola no chão, grita, esperneia, perde o controle de si mesmo. E Paulo está a dizer, não vos embriagueis com vinho. Muito provavelmente, Paulo não fala aqui do resto, nós precisamos saber o resto, mas eles estavam na cultura deles. Eles sabiam muito bem aquilo que Paulo estava aqui a falar. Mas ao contrário de andarem aí a buscar o contacto e a inspiração com o divino através do vinho, dizem, enchei-vos antes do Espírito Santo. Não sejam controlados pelo vinho, pelo álcool, mas pelo Espírito Santo. E como é que é este ser cheio do Espírito Santo? Paulo dá aqui alguns verbos. Primeiro deles, verso 19, falando entre vós com salmos. Já repararam que ser cheio do Espírito Santo não é uma coisa pessoal? Ser cheio do Espírito Santo tem sempre a conotação de congregação, do todo, da igreja, e não eu fui cheio do Espírito Santo lá em minha casa, no meu quarto. Não quer dizer que não possa acontecer, pode efetivamente, mas quando só particularizamos, erramos, porque ser cheio do Espírito Santo é algo entre a congregação. Falando com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais.
É falar com os irmãos, falar entre os irmãos, é louvar e cantar louvores ao nosso Deus, é dar sempre graças por tudo a Deus, em nome de Jesus Cristo. Um coração grato a Deus. Isto é ser cheio do Espírito Santo. É a nossa palavra, o nosso relacionamento, o nosso louvor a Deus, a nossa gratidão a Deus e o nosso relacionamento como sujeitando-vos uns aos outros. Isto é ser cheio do Espírito Santo. Se nós lêssemos Atos e estudássemos o que é ser cheio do Espírito Santo em Atos, nós veríamos inúmeras passagens onde ser cheio do Espírito Santo significa uma capacidade extraordinária para proclamar a palavra de Deus. Pedro, Paulo, Estevão, Filipe, homens que ficaram cheios do Espírito Santo, mas não foi para rebolar no chão, foi para proclamar a palavra de Deus com poder e para a conversão dos ouvintes. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Este é um perfil do Filho da Luz, daquele que foi resgatado das trevas para a maravilhosa luz. É alguém que estima a sexualidade segundo os padrões bíblicos, que não se verga à agenda ideológica e política que querem colocar sobre nós. É alguém que não só não participa, mas que reprova e diz isso é pecado. É alguém que vive sempre como filho da luz e procura aproveitar todo o tempo para fazer aquilo que agrada ao Senhor. O filho da luz é alguém que não busca o controle do álcool ou a religião no misticismo, mas o filho da luz é aquele que busca ser cheio do Espírito Santo, mediante a congregação, mediante o entoar cânticos, mediante a palavra, mediante o relacionamento pessoal e interpessoal uns com os outros. Este é o Filho da Luz. Filhos da luz, irmãos, que nós possamos ser verdadeiros filhos da luz amanhã, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Amanhã, hoje é muito fácil eu falar sobre isto. Amanhã, quando estivermos com os nossos familiares, com os nossos amigos, no nosso ambiente de fábrica, seja onde for, amanhã é que somos chamados a provar se o sermão de hoje foi para vocês ou não, para nós ou não. Amanhã é que são chamados a provar se são verdadeiros filhos da luz ou não. Andai em luz, andai na luz. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe.